Gente, boa noite. Boa noite. Que gostoso a gente estar aqui de novo, juntos aqui, em nossa casa-mãe, Senhora de Jesus. Puxa, quanto prazer eu tenho de estar aqui essa noite, junto à espiritualidade amiga, junto a essa casa amiga, casa bondosa do nosso coração, que auxilia tantas e tantas vidas aqui na face da terra. E tem auxiliado a mim, a minha esposa. Quantos? A gente fala que o Espiritismo é o consolador, né? E aqui também é uma casa consoladora. A gente encontra aqui anteparo a tantas vicissitudes, dificuldades que a gente tem na vida. A gente encontra aqui, nessa casa que emprega disciplinadamente toda a doutrina espírita. E a doutrina espírita é disciplina, disciplina e disciplina. E assim, nós vamos falar hoje aqui de uma coisa tão gostosa, quem não goste, né? Dos animaizinhos, dos animais. Uma coisa tão legal para a vida da gente, né? Que passa tão boas energias para a gente. E eles estão aí para isso. E uma pergunta que se faz normalmente, quando a gente está no meio espírita: os animais têm alma? Eles têm espírito? Aí tem muita gente que questiona, diz que não. Então eu vou ler um trechinho aqui da Irvênia Prada. A Irvênia Prada, ela é uma professora da USP, ela é combatente dos direitos dos animais, né? Os animais que estão aí em laboratórios, os animais que são maltratados, né? Então ela é uma batalhadora para isso, e também para fazer com que lá dentro da faculdade pessoas entendam que os animais têm alma, porque, por incrível que pareça, que nós vamos ver aqui, tem gente em faculdade de veterinária, formando-se médico veterinário, que não acredita que os animais têm alma. E agora? Então, nós vamos ler um trechinho desse livro dela. Para começar, começamos aqui. Em meados da década de 80, como presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina e Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a USP, onde eu trabalhava, procurei elaborar uma proposta para que se regulamentasse a utilização de animais no ensino e na pesquisa. O texto deste projeto circulou demoradamente pelos diferentes níveis dos colegiados até chegar à congregação, à instância superior, sendo amplamente debatido. Como eu havia colocado em alguns itens, a expressão sofrimento mental, entre aspas, determinados colegas se insurgiram contra ela, defendendo a ideia de que a mente é atributo apenas do ser humano, não se aplicando, portanto, aos animais. Eu saí dali sem compreender como podiam conservar essa jurássica postura cartesiana, de admitir que apenas os seres humanos teriam mente, pessoas de nível universitário, e ainda mais médicos veterinários, que vão mexer com os bichinhos. Passei dias na biblioteca procurando argumentos acadêmicos que pudessem sustentar com ênfase a defesa que eu ainda elaborava com vistas ao aceite da expressão sofrimento mental em relação aos animais. Essa busca resultou num artigo que foi publicado em um dos órgãos de divulgação da minha faculdade, com o título bastante instigante e mesmo provocativo, : os animais têm alma? Logo, o artigo e o livro que escrevi tiveram o mesmo objetivo: demonstrar apenas com argumentos científicos aos integrantes da academia e também ao público leigo que os animais têm sim essa dimensão, a mente,
e que muitos ainda consideravam um atributo exclusivamente dos seres humanos. Então a gente vai fazer agora uma viagemzinha ao longo da história, há 2,5 milhões de anos atrás, né? Para a gente compreender como isso foi acontecendo ao longo dos dias. Lá, olha, muitos de nós aqui já estivemos ali há 2,5 milhões de anos atrás. Vocês lembram uma coisa? A gente não lembra nada, né? A gente tem o véu do esquecimento aqui, a gente não lembra de vida nenhuma, ainda bem, né? Ainda bem. Quantas coisas já fizemos que a gente não quer nem pensar, né? Mas provavelmente muitos de nós já estivemos lá 2 milhões e 500 anos atrás. Surgem os primeiros representantes do gene Homo na África. Primata não homem de postura semi-ereta. Esses dados obtidos pela ciência acadêmica vêm confirmar a gênese de Allan Kardec, da edição de 1868. Surge corpos de macacos teriam sido muito adequados para servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos que encarnavam na Terra. É engraçado isso, né? Parece uma festa da fantasia, né? Servir de vestimentas aos primeiros seres humanos. A gente é um espírito, né? A gente tem essa vestimenta aqui, eu tenho essa minha, cada um tem a sua. É uma vestimenta que a gente vem quando vem aqui para a face da Terra. Como não há transições bruscas na natureza, os primeiros homens sobre a Terra pouco diferenciavam do macaco em sua forma exterior, e também quanto à sua inteligência. Então a gente vem lá dos macacos. Aí já saímos lá dos 2 milhões e 500 anos atrás, há 200 mil anos atrás, surge na África Oriental a nossa espécie, o Homo sapiens. Aí começamos a sair do macaco para entrar no Homo sapiens. Comunidades humanas vivendo em proximidade a fontes naturais de águas, rios, lagos, oceanos, onde havia mais facilidade para se viver, né? Onde tinha lá uma água corrente, onde tinha uma vida mais fácil, onde se instalavam os Homo sapiens. O sapiens, então, foi gradativamente passando da figura de caçador-coletor para agricultor. Nós falamos dos sapiens, como eu falei, podíamos ser nós ali. Podíamos ser nós, como não, né? Nós vivemos lá, com certeza. Então, naquela época, nós éramos caçadores. A gente caçava tudo que podia para sobreviver, né? Caçava, já tinha o poder do fogo, então já fazia o foguinho para comer. E a gente passou de caçador-coletor para agricultor. Nossa espécie teria chegado ao Oriente Médio há cerca de 70 mil anos atrás. Já não são 200 mil, agora já são 70 mil anos atrás. Aí, os 50 mil anos seguintes, a nossa chegada ao Oriente Médio, não foram de atividades de agricultura intensa, visto que os recursos naturais eram intensos na região e sustentavam toda uma população. Então, não precisava de agricultura ali no Oriente Médio. Tinha muita coisa, muita fruta, hortaliço que pudesse comer, animais. Então não precisava ser agricultor, o homem não precisava trabalhar muito, não. Ele tinha para caçar, ele tinha para colher, então não precisava de tudo isso. Aí, em 8.500 antes de Cristo, o Oriente Médio estava repleto, aí já estava cheio. Já começou a encher de gente aquilo lá. De assentamentos, aldeias e tribos. Bandos de nômades descobrem a caça de ovelhas selvagens. A composição dos rebanhos são alteradas. Então eles começaram a caçar ovelhas selvagens. Iniciou-se uma caça mais seletiva, sendo vantajoso a caça a carneiros velhos, poupando a filhotes mais jovens e férteis para preservar a espécie através da reprodução a longo prazo. O que eles deduziram? Opa, temos a inteligência que Deus nos deu, né? Vamos caçar os mais velhos e vamos deixar os mais jovens para que eles procriem e continuem, nos dê o rebanho, continue o nosso rebanho.
Então passaram a caçar os mais velhos. Segundo passo foi defender os rebanhos dos predadores. Havia muitos predadores ali, né? Lobos, leões e o próprio ser humano. O próprio ser humano aí era um olhando no que o outro tem, e se vacilar, eles pegavam umas ovelhinhas, pegavam uns carneirinhos, pegavam e desviavam por ali. O segundo passo foi defender os rebanhos de predadores, contra o próprio ser humano, de aldeias rivais. Então, várias aldeias, uma aldeia queria pegar para levar para a sua. É aquela história, né? A gente fala, o bem, o que é o bem? O bem é o bem para todos. O mal é o bem para poucos. Quando eu penso em apenas uma parte de uma população, segrego muitos e só penso nos meus, eu estou praticando o mal. Se eu penso em todos como um todo, eu estou praticando o bem. Mas aí eles se preocupavam com a sua aldeia e levavam o que pudesse levar, levavam para a sua e deixavam a outra aldeia sem. Se vacilasse, deixavam a outra aldeia sem. O segundo passo foi defender os rebanhos dos predadores, e de aldeias rivais. Colocavam o rebanho em um desfiladeiro, facilitando a vigília de defesa. Era um desfiladeiro, mais fácil de circundar o rebanho, botavam uma cerquinha para vigiar. A convivência com os animais iniciou uma domesticação, levando ao consumo de carne, leite, ovos, pele e lã. Aquele tempo, até sapato se fazia com pele de carneiro, né? Com pele, com lã. Eles faziam tudo isso. Não tinha alpargata, não tinha havaiana naquele tempo, não. A gente não tinha isso lá, não. A gente fazia tudo isso de origem animal mesmo, vinha de lá. Ou palha, era alguma coisa que se fazia da natureza. O recurso de sua força muscular de forma imprescindível para o manejo também foi usado. De arados, moenda, transporte, poupando assim, muita força humana. Era muito utilizado, ainda hoje é, né? Você pega aqueles carros de boi, o animal puxava uma moenda, fazia para ter força motriz para mover uma moenda, um arado para arar a terra. Isso era muito utilizado, então eles começaram a utilizar os animais para isso também. Infelizmente, isso é um fato assim lamentável que eu vou falar agora, né? Infelizmente, as galinhas e vacas domesticadas estão entre as criaturas mais miseráveis que já existiram, devido a práticas brutais por parte do homem para obter seu sustento. Olha aqui, gente, uma galinha, ela vive de 20 a 25 anos. Atualmente, o abate se dá por volta de 40 dias de vida. É impressionante isso, né? Quando a gente começa a ver o que o homem faz para se beneficiar do vil metal, a gente vê que ele está manipulando essa vida dos animais ao seu bel prazer, né? Esquecendo que eles têm alma, eles teriam uma vida a seguir, eles cessam essa vida para transformar isso em lucratividade, né? Então, bovinos de 20 a 25 anos, o abate de 3,5 a 4 anos de vida, quando eles não abatem os bezerrinhos aí para dizer que tem aquela carne maciazinha e tal, que o povo corre para comprar aquela carne que é. Então, abate os bezerrinhos, tudo novinho, tá? Para ter aquele ângulo, aquela carne mais cara que tem lá, que é aquela carne maciazinha. As galinhas poedeiras, as vacas leiteiras e os animais de tração vivem um pouco mais. Esses vivem, por que vivem? Porque o homem tem interesse que eles vivam. Olha, eles vão estar trabalhando, tem que trabalhar para isso, eles vão viver, mas eles pagam caro por isso. O preço de viver na terra, num estilo de vida completamente alheio às suas necessidades e desejos. É, pois, razoável se pensar que bois preferiam passar seus dias pastando nas pradarias, na companhia de outros de sua espécie, né? Eles queriam estar num campo livre, comendo mato. O boi queria estar pastando ali, ele não queria estar preso, tomando chicotada. Do que puxando carroça e arado sob o jugo de um primata com chicote.
né? Eles têm que viver na terra? Vivem, mas vivem sob essas condições. Para que cavalos, bois, jumentos e camelos se transformassem em animais obedientes, seus instintos naturais, sociais tiveram de ser reprimidos. Assim como sua agressividade, sexualidade e liberdade. Acabaram com tudo, praticamente tudo quanto é instinto dos animais, para fazer com que eles se submetessem à vontade dos seus tutores, dos seres humanos. Tá? Ao conviverem com animais de forma próxima no dia a dia, durante os anos de controle de reprodução e cuidados das espécies, já se mostravam na rotina das aldeias crianças brincando com ovelhas de forma carinhosa. Isso é legal. Esse fato é um fato assim, que comove a gente, saber que as crianças começaram a trazer o amor em volta disso daí, dessa convivência entre homens e animais, né? Então as crianças pegavam o filhotinho de ovelha, a ovelhinha que nascia, e começaram a brincar com a ovelhinha, né? No colo, dando origem aos primeiros laços de afeto entre homens e animais. Essa relação, desde 8.500 anos de Cristo, perdura até hoje através dos pets, né? Tem mais aí? Devemos entender de forma respeitosa que, diferentemente do que se pensavam no passado, que os animais têm sentimentos e emoções e que reagem ao meio onde vivem se expressando de forma de latidos, de uivos, gemidos e lamentos, expressando dor, tristeza ou alegria. É chato, às vezes a gente está em casa e tem o latido do cachorro vizinho, ou o nosso mesmo. Eu tenho pet, eu tenho cachorro, eu tenho na minha loja, eu tenho na minha casa, e às vezes estou lá, eu e minha esposa, quieta, pituca, quieta, começa a latir qualquer barulho no corredor. Mas, gente, eles são instintivos, né? Eles têm instinto de defesa. Eles defendem o território deles, eles defendem o nosso apartamento, a nossa casa, eles estão ali a proteger a gente. Eles querem proteger a si e a gente. E a gente, é claro que na hora a gente quer ver uma novela, a gente quer ver uma TV, ou quer conversar, eles têm o seu instinto ali e às vezes até perturbam, mas é uma delícia, né? Viver com animais é muito bom. Antigamente, esses ruídos, latidos ou gemidos eram interpretados de forma fria, como meros sons, como o ranger de uma roda de carroça em movimento. É o automatismo, que eles chamavam de automatismo. Eles diziam que isso tudo, esses uivos, latidos, miados, tudo isso aí, eram meros sons, eram que nem roda de carroça, um automatismo. Essa forma de pensar sempre levou o homem à supremacia sobre os animais, um poder absoluto, oferecendo a eles muitas vezes uma vida dura e triste. Ele era supremo em relação aos animais, só que dava uma vida muito triste para eles. O pagamento era caro aqui na face da terra. Não levando em conta que esses animais têm alma, inteligência, sentimento, o pensamento mecanicista do século XVII, que viam os animais como simples máquinas automatizadas, insensíveis e movidos apenas por instintos. Eles diziam que eles tinham somente instinto animal e que eram como máquinas mecanizadas e que eram como o ranger de uma roda de carroça em movimento. Nessa época, era comum se considerar a ideia de que a alma e a sensibilidade eram atributos exclusivos do ser humano. Muitos pets não recebiam sequer o olhar do seu tutor. E a gente fala sobre esse negócio de olhar do tutor. Eu, nas minhas andanças por aí, eu tenho uma pequena vidraçaria, né? E às vezes eu vou em apartamentos de clientes fazer uns trabalhos, aí colocar uns boxes, uns espelhos aí, e tem cachorro. Cachorro tem tudo quanto é um cachorro, gato. E a gente vê animaizinhos assim, numa área de serviço de 1 metro por 2, com um portãozinho na área de serviço ainda, tudo molhado aquela área de serviço, o cachorro preso ali, ele não tem direito de circular no apartamento, ele não tem, como eu falei, não tem nem o olhar do tutor para ele.
E é engraçado que você olha para o olhar de um cachorro, ele fica olhando a menina dos seus olhos. Ele está doido para você olhar para ele. Quando você vira a menina dos seus olhos para ele, ele pula em você para querer carinho. Porque ele está ali lendo a menina dos seus olhos. E às vezes a gente vai em locais que eles não têm, eles não sei, pegaram o cachorro porque achou que é bonitinho, porque é filhotinho, tudo quanto filhotinho é bonitinho, né? Aí põe, aí vê que não é isso, que tem que manter, que tem que faz xixi, que faz cocô, aí a coisa piora, a coisa muda de figura, né? Aí como se pegou lá num afetozinho o animal, deixa ele ali, deixa ele encostado na área de serviço ali, tadinho. Então o bichinho não tem nem vida, ele fica preso, praticamente preso o dia todo ali, não vê a hora de dar uma voltinha na rua porque fica preso. Então se é para ter assim, a gente pede, não tenha, irmãos, melhor não ter. É melhor não pegar um animalzinho. A minha fica no sofá, só não sobe na minha cama, a minha esposa não quer, eu também não, então na minha cama não sobe, né? Solta pelo. Mas no sofá, na poltrona, nas cadeiras, no tapete da sala, anda pelo apartamento todo. É isso, gente. A gente quer ter o cachorro, ter de uma forma plena, ter de uma forma carinhosa. Nós vamos ver aqui que eles também reencarnam, né? E reencarnam, a gente pergunta também, puxa, animal reencarna? Reencarna, eles têm alma, eles têm espírito. E reencarnam normalmente na mesma família, isso se houver amor, né? Se houver amor e afeto entre o tutor e o animal, eles reencarnam na mesma família. Como espíritos em processo de evolução, devemos entender que esses animais fazem parte da natureza divina e obra de Deus. Como cidadãos do universo, temos o dever de compartilhar com eles sentimentos de amor e afeto, amizade, carinho, independente dos nossos problemas, né? A gente tem problema, e às vezes tem problema que você não tá bom para fazer carinho em cachorro que vem te lamber, aquele momento, mas não custa nada, né? A gente está recebendo carinho, e é tão bom receber carinho, né? De quem quer que seja, mas é tão bom ter um animalzinho desse para receber um carinho, um gato se encostando na gente, é tão bom. Deus os colocou conosco, dividindo a companhia nesta jornada, para amenizar nossas dores através do carinho desses seres convivendo conosco neste planeta. São eles que emanam constantemente através de gestos e olhares de profundo amor e carinho por nós, aliviando a nossa jornada em qualquer plano da nossa existência. Esses bichinhos transformam a nossa vida para melhor, né? Se você souber fazer a coisa certinha, programada, para melhor, é lógico. Você não vai colocar um bichinho desse num local que não caiba e vai ser transformador para a tua vida. E complica um pouquinho. Mas tem que ter planejamento, fazendo a coisinha certa, a gente consegue curtir o amor e o carinho que eles têm por nós. E a gente viajou aí desde 2 milhões e 500 anos atrás, a gente viu o que aconteceu para esses bichinhos se transformarem em nossos pets atualmente. Aí, o pessoal me pergunta, eles reencarnam? Animais podem reencarnar, sim, na mesma família, se houver um forte vínculo e merecimento por parte do tutor e do animal, né? Eu não estou falando aqui só de cachorro, não, pode ser gato, pode ser porquinho, pode ser coelhinho, pode ser qualquer animal que seja, né? Pode ser rapidamente, o animal pode reencarnar rapidamente, vê que legal. Ou o animal pode precisar passar por outras experiências espirituais antes de voltar. Se o tutor demonstrou cuidado e amor, o dono do cachorro, o tutor, a espiritualidade pode trabalhar para o animal retornar. Para os animais também, a reencarnação é vista como parte de seu processo evolutivo. Como é para a gente, né? Nós precisamos reencarnar, estamos aí constantemente em processo evolutivo. E para os animais também faz parte esse processo de reencarnação após reencarnação para que eles evoluam espiritualmente. A energia, isso aqui é legal, a energia vital do animal que faleceu, né? Você tem um cachorrinho lá, ele morreu.
A energia vital dele sente falta do seu tutor e pode retornar rapidamente para o novo corpo devido à afinidade e ao grande amor mútuo. Então, se ele tem, o cachorro tem uma energia vital tamanha, que dependia de você, que ele adorava ver você chegar em casa, esperava você dar comida, pulava no seu colo o tempo todo, ele vai, com certeza, reencarnar rapidamente, porque o amor dele por você é tão grande que eles, lá na espiritualidade, preparam no processo reencarnatório uma rapidez para ele vir de novo, na mesma família, e a gente vai ver aqui que ele vem, e não necessariamente vem como um poodle, como um Yorkshire, ele pode vir como outro cachorro, mas vem com a alma que tinha anteriormente. Embora possa voltar para a mesma família, não necessariamente reencarna no mesmo tipo de corpo. Ele pode retornar como outro animal, para continuar seu aprendizado espiritual. Aí vem comportamento e traços, 2 pontos. O novo animal pode apresentar comportamentos, manias ou traços de personalidade semelhantes ao anterior. Olha que legal, né? Ele vem, é um outro animal, com outra raça, mas ele pode apresentar manias ou traços de personalidade semelhantes ao anterior. Laços imediatos, 2 pontos. Pode haver um laço afetivo imediato e profundo com a família, como se já se conhecessem há muito tempo. Que coisa doida, né? Então a gente vê aquele animalzinho chegando, tem um laço profundo, porque parece que já era da família. Não, ele vem reencarnar, parece que chiparam. Lá no plano espiritual, eles chipam, já vai para lá, vai para a terra na família tal. Vai lá de novo, vai passar carinho e amor para eles, que eles estão esperando ter o carinho e amor, né? Então ele vem e já se conhecem há muito tempo, parece que se conhecem há muito tempo. Conhecimento estranho, 2 pontos. Em alguns casos, o animal pode demonstrar conhecer a casa, rotinas, ou até mesmo pessoas da família que ele não deveria conhecer em sua nova vida. É muito doido, né? A gente está diante aqui, o Rui fala isso constantemente, a espiritualidade é uma coisa maravilhosa, né, Rui? Faz a gente chorar toda hora, o olho vem, eu tenho chorão, eu também sou chorão, então os olhos marejam de qualquer coisa, né? Porque é muito bonito tudo isso. A gente vê que, eu não vou chorar agora não, Rui, para que a gente vê que não está desamparado. Quando a gente percebe que um processo reencarnatório, e não é brincadeira não, imagina o trabalho que eles não têm lá no plano espiritual, para fazer todo esse processo reencarnatório. E aí até com os animais, eles se preocupam para fazer com que nós tenhamos uma jornada melhor, né? É muito comovente tudo isso, muito legal. E a gente só pede que vocês nutram amor e carinho para todos, os animais, né? A Irvênia Prada trouxe para a gente uma pesquisa e mostrou o que acontece ao longo da história com os animais até se tornarem pets. E a gente tem, então, essa possibilidade de ter esses animaizinhos hoje em dia, fazendo com que a nossa vida fique um pouquinho mais alegre, mais feliz. Nós agradecemos aqui... Eu queria falar uma coisa. Pois não, Rui, pode falar. Eu sei que muita gente vai duvidar, mas eu queria falar um fato que aconteceu. Eu tinha uma cachorrinha com um casal. Era a Naná era um Cocker Spaniel e o Elvis, né? O Elvis Spaniel e a Naná. A Naná era minha sombra. Todo lugar que eu ia, tinha casa. Não tinha jeito. Não me abandonava nenhum, né? E ela entrava debaixo da minha cadeira e ninguém se aproximava dela, de mim. Ela atacava, ela me defendia. Quando ela morreu, não vou contar a história da morte, senão quem vai chorar sou eu. Mas quando ela morreu, durante uns meses,
Por isso que eu falei, vai ter pessoas que vão duvidar. Eu ouvia a unha dela andando na sala. Eu dormi tarde, eu ficava lá no computador ou no celular, e de vez em quando no celular. Eu olhava, né? Cheguei a ver vulto algumas vezes. O vulto dela era bem pretinho. Ela passeava na nossa casa. Durante alguns meses ela fez isso, depois sumiu. Outras pessoas já me contaram histórias muito parecidas. Então, isso é uma constatação de que realmente o animal sobrevive à morte física, como nós. É isso aí. É isso aí. Então, felizes com mais esse reencontro, né? Eu, particularmente, muito feliz de ter essa oportunidade de falar da obra de Cristo aqui na frente, e da obra dessa casa maravilhosa, Seara de Jesus. Desejo a vocês uma boa noite, desejo a vocês, se eu não os ver mais esse ano, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Que nós tenhamos a danada da felicidade sempre ali na nossa frente, né? A gente está perseguindo, como dizem, a felicidade não está no fim, não, ela está no meio do caminho aí. Vai procurando um cafezinho bem tomado, né? Não olhar para uma flor, não acariciar de um cachorrinho desse, aí está a felicidade momentânea, e é essa felicidade que a gente tem que ir somatizando ao longo do dia, ao longo da nossa vida, para dizer, eu sou feliz. E não ficar esperando chegar no fim da vida, onde eu vou te esperando a felicidade chegar lá, e você não percebeu passar por você todos esses momentos felizes, tá? Muito obrigado, gente. Até uma próxima.